Seja bem-vindo a mais um episódio do SOPURIScast, o seu local de desvendar a Lei 14.133 na prática. E hoje eu, Oswaldo Pires, Anderson Oliveira, e representar a minha ausência, a ausência do nosso S do SOP, né? Gabriel Sani, por uma questão pessoal, não pôde estar conosco, mas deixou todas as dúvidas dele aqui. E hoje a gente está com o ilustre professor Jorge Nascimento. Uma alegria ter o senhor aqui conosco, né, para a gente debater sobre vários pontos, contrato, fiscalização contratual, ordenador de despesa. E a gente vai aqui nessa conversa debater sobre vários assuntos. Fica à vontade para dar um bom dia, boa tarde, boa noite, fica à vontade. Eu queria primeiro agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com esses ilustres jovens, mais de uma experiência singular. Jovens que eu já sou um sexagenário e a gente sempre está aprendendo, né? Eu acho que o trabalho que vocês fazem e outros profissionais nessa linha da gente trazer, principalmente a 14.133, que reforçou diretamente a obrigatoriedade de capacitar, de treinar. E eu que sempre tive na minha carreira pública esse desafio de estar decidindo, eu acho que esses momentos, através das redes sociais e todas essas ferramentas de alcance, é que vai levar a esses servidores em todas as esferas de governo, né, da administração pública, essa oportunidade da gente aperfeiçoar, e nosso papel aqui é tentar passar humildemente o que a gente já aprendeu até aqui, e dentro dessa nova roupagem que é ser ordenador de despesa, com tanta alteração na legislação, e a 14.133, que realmente veio para virar a página de alguns procedimentos que já não suportavam mais na 8666. Verdade. rapaz. E assim, agradecer ao professor, até porque estamos gravando esse episódio em dezembro. Dezembro é um mês extremamente turbulento. Todos sabem, para a advocacia, para quem trabalha na área de licitações principalmente. É resto a pagar, é muita coisa que envolve. Então, o senhor professor, tirar um pouquinho do seu tempo para vir aqui é motivo de grande honra, de satisfação nossa parte. Tanto é que Gabriel, de última hora, não teve como comparecer por conta de questões pessoais e profissionais também. Então, assim, renovar esses agradecimentos e vamos adentrar as licitações na prática, porque esse professor aqui, a gente vai sair daqui 1000 vezes ou milhões de zilhões de vezes com valores cognitivos a mais. Vamos lá, né? Vamos lá. Se joga, Oswaldo? Vamos lá. Como é que você começa aí? Não, a gente tem que começar pelo começo, pô. Como você mesmo trouxe, quando a gente estava falando na discussão com o professor Ronaldo Correia, sim. Primeira coisa que a gente precisava entender era o que era registro de preço, né? E eu acho que o que a gente primeiro precisa entender é o que é ordenador de despesa. Porque na cabeça do agente público, e aí eu vou dizer, na prática real dos municípios de pequeno porte, eles não sabem qual é a função do ordenador de despesa. Na verdade, tem um problema aí, que é a questão da unidade orçamentária, ninguém sabe. Né? Mas o ordenador de despesa, quem é essa pessoa e como é que funcionaria? Mas antes disso, eu até reputo que é conveniente a gente saber quem é Jorge Nascimento. É verdade. Porque, desculpa. Porque assim, como com muita sede não muita pode. gente não conhece, mas estamos diante de uma lenda viva aqui do nosso estado que muito agregou pro serviço público, pessoal. Então, assim, e agrega ainda, e tem muito a agregar. Então, assim, eu particularmente tenho esse desejo de saber quem é o professor Jorge Nascimento e destrinchar essa história tão linda aí que o senhor construiu ao longo do tempo, professor. Engraçado, viu, você fazendo esse tipo de provocação. Nós tivemos no encontro lá no Capão, e Ícaro Bittar disse, olha, para mim, o nosso grande mestre também, né? Ele disse, para mim é uma honra. Eu com 42 anos de idade e Jorge com 62 ainda está nessa motivação. Mas, na verdade, eu já aos 62 anos de idade, eu tive uma carreira de 42 anos no serviço público, ainda estou na ativa. Hoje eu estou como um servidor de carreira no controle interno do governo do estado da Bahia, na Secretaria de Comunicação. E o que mais assim me trouxe desafios foi ser, durante 30 anos, ordenador de despesa. Eu canso de dizer, tem que ter muita coragem para chegar aqui cheio de cicatrizes. E nesse caminho, eu fui secretário da Fazenda de Camaçari 8 anos, na época da implantação da Ford. Fui diretor financeiro do órgão ambiental que é o atual INEMA, Fundação Luiz Eduardo. Então, no Estado, eu consegui experimentar o que é o desafio de ser ordenador de despesa. E como o Oswaldo colocou aí, é muito difícil você chegar com tanta mudança na legislação, com tanta transformação, não só na lei de licitações, tanto anterior como atual,
Mas a gente fala tanto, Oswaldo, em planejamento, e eu que fui secretário, fui diretor financeiro, hoje sou professor do curso de pós-graduação da Universidade Católica de Salvador e de outras entidades particulares, mas, assim, quando eu fui ter a oportunidade recentemente de ser consultor na Prefeitura de Maricá, que eu me deparo com essa sazonalidade nos 5.570 municípios, da quantidade de dinheiro que uns têm, dizem tantos, outros têm poucos, mas nunca é suficiente para atender a demanda social. Então, quando você vê isso e com essa oportunidade que o serviço público ainda me dá de eu estar na ativa, no Estado, aprendendo, construindo temáticas, e a minha experiência hoje me traz justamente a essa questão de que nós precisamos sempre estar reciclando. Eu acho que essa troca de informação, eu acho que o fato, eu sempre digo, colegas, que se a antiguidade fosse posto, eu ficava sentado, como tantos amigos, achando que era o bambambam. E se eu não me reciclasse, não me renovasse, eu não estaria hoje tendo uma oportunidade como essa aqui e passando o que eu aprendi, acumulando experiência e também acumulando novos conhecimentos. Então, essa é a minha carreira, né? E fico muito satisfeito que ainda poder estar participando de pessoas tão, assim, talentosas como vocês e tantos outros. E hoje sentar aqui, depois que se sentou Ron Charles e tantas outras autoridades, é um desafio enorme, viu? Nada que isso. O desafio enorme é nosso aqui. A gente tem agradecido muito a Deus pela oportunidade que alguns professores estão dando a nós, como o senhor tem dado a nós, de estar aqui conosco nessa mesa. Né? E essa mesa é a mesa para todos aqueles que têm interesse em participar, vem com a gente, vem debater a Lei 1436, porque o foco aqui é levar conhecimento para o agente público que está lá na ponta. Perfeito, perfeito. E aí, agora volta a pergunta. Agora volta. O que é esse ordenador de despesa? E o senhor pode falar isso com propriedade. Olha, eu tenho dado muito curso sobre esse tema e eu começo sempre com... Eu vi um acordo recente do TCU, a gente fala tanto em governança, né? Fala tanto em ordenador de despesa. Eu vi um acordo do TCU que lá em 2020 ele já falava dessa palavra governança e mostrava que isso ganhou uma tendência que parece hoje uma inovação. Mas quando a gente fala em ordenador de despesa, eu vi você uma certa vez recentemente na live falando do Decreto Federal 200 de 1967. Tem gente que não sabe nem o que é isso. E ser ordenador de despesa, o decreto é bem claro. Aí vem a Lei 4.320, também traz que toda autoridade, assim, investida de autorizar empenho, de emitir empenho, autorizar pagamento, mas não é só isso, sabe, Oswaldo e Anderson? Ser ordenador de despesa é você ser responsável por toda e qualquer guarda de bem ou de dinheiro público. E aí eu me deparei nesse período todo que um simples movimento de você receber um suprimento de fundos, que está lá no artigo 68, 69 da 4.320, que é o regime de adiantamento, que agora a nova lei de licitações traz, eu acho que no artigo 92, que você pode fazer as compras até o valor de R$10.000, e vocês também com suas experiências, nós estamos preparados para isso, né? Porque o limite de dispensa que é atualizado vai até 60 e poucos mil, e esse valor que chama de suprimento de fundo vai até R$11.000. Então, o ordenador de despesa é desde uma descentralização de um montante simples desse para facilitar pequenas compras, até você tomar decisões. E eu vi uma coisa interessante, eu sempre acompanho o movimento de vocês, até com outros mestres, que a gente não se preocupa primeiro com a estrutura organizacional da entidade. A gente fala muito em planejamento, e eu nasci, assim, minhas raízes na área pública, aos 18 anos eu fui trabalhar com orçamento público na Secretaria de Administração. E eu vi recentemente, nós estávamos presentes, o professor Paulo Alves falar uma coisa que não pode haver governança se não houver governança econômica. Ou seja, você tem dinheiro ou não tem dinheiro. E a gente fala tanto que nós temos planejamento, nós somos maus planejadores, a nova lei de licitação enfatiza muito isso, e a gente percebe, pela minha experiência, que o ordenador de despesa, eu sempre brinco, ele tem que ter aptidão ao risco. Ele nem sempre vai ter o tamanho da demanda com a disponibilidade dos recursos. E ele se planeja assim, em boa parte deles. É claro que no universo de 5.570 municípios brasileiros, cerca de 1.258 tem menos de 5.000 habitantes. É bem mais difícil para um ordenador de despesa tentar, seja ele que nível for, né? A gente está tirando aí, que é uma discussão que a gente vai adiantar lá, mais um pouco na frente, que não é a figura do prefeito que a gente está falando, né? E você colocou muito bem naquela live. Então, a gente tem que dizer que nós que somos agente público, quando está investido no cargo de secretário, o nome já diz agente político,
Então a gente tem sempre que estar decidindo. E quando eu vejo as pessoas falarem muito em planejamento, o orçamento ele tem um espaço, ele tem um tamanho. E esse tamanho, se a gente for colocar todas as demandas da sociedade dentro desse copo, ele vai transbordar. E aí sempre nós vamos estar se queixando. Engraçado, agora vem a nova lei que cria o plano de contratação anual, tem que ter atrelado a recursos orçamentários. A gente vê historicamente que a gente só entendia orçamento quando você recebeu o contrato, que estava lá aquela dotação orçamentária, que o fiscal do contrato ia olhar e diga, olha, eu tenho um contrato de 1 milhão, tem dotação de 1 milhão? Hoje, esse tipo de situação mudou, né? Vocês com muita experiência colocaram aí, o documento de formalização de demanda substitui aquela trajetória só protocolar que qualquer pessoa fazia uma solicitação de despesa e mandava para a comissão de licitação e a pessoa tentava enviar o que era aquilo e ficava nessa sazonalidade. Então, ser ordenador de despesa vai além de você assinar empenho, autorizar pagamentos, às vezes descentralizar o orçamento que está sob sua responsabilidade para um servidor para tratar de despesas miúdas e, principalmente, Oswaldo, você colocou uma coisa muito clara aí. As pessoas não têm noção do que é unidade orçamentária, o que é unidade gestora. Quando a nova lei diz que o limite de dispensa é por UG, aí se cria um debate imenso. Poxa, quer dizer que eu tenho na estrutura organizacional 10 secretarias, cada uma delas tem uma UOL, unidade orçamentária, cada uma tem UG. Será que o mesmo objeto de gasto, o mesmo ramo de gasto da família, material de escritório, cada um pode fazer 69 mil? Aí é que eu acho que essa discussão tem que avançar, porque nós demonizamos na 8666 a carta convite, que parece que era sempre uma carta marcada, ela foi extinta. E nós hoje vemos diante de uma situação que você tinha uma dispensa de licitação para o ordenador de despesa comprar um determinado objeto de gasto, numa prefeitura que tinha várias secretarias, o limite era 17.600. E agora, será que por UG eu posso pegar 69 mil e comprar esse mesmo objeto? São coisas que isso agora desassossega, dentre tantas outras coisas que é ser ordenador de despesa. É importante o senhor falando sobre isso e Anderson, não sei se ele conseguiu acompanhar a live, e o papel do prefeito, e eu aprendi isso, por mais que a gente aprenda isso e a própria Constituição traga o papel do nosso presidente, isso me veio esse insight estudando a Constituição argentina por conta do mestrado. E na Argentina, ela tem uma mudança na estrutura governamental, porque o papel do presidente é exclusivo de papel de governo. Ele não é papel de governo e de gestor como é o nosso presidente aqui no Brasil. Mas na Argentina, o papel do presidente é papel de governo. E existe uma figura que é nomeada, que ele é o chefe de governo. E esse chefe de governo, sim, tem a função de gestão. Então, o papel de gestão não é do presidente, entendeu? E aí, eu acho que é isso que a gente precisa começar a entender. Porque quando o prefeito assume essas duas funções, de governo e gestão, a coisa trava. Você centraliza as coisas na mão do prefeito. E aqui eu não estou falando que o prefeito não deve orientar ou discutir a demanda, ou discutir. Não é isso. Não estou falando isso. Eu estou falando que ele precisa organizar a sua estrutura governamental para que faça a política pública e ele aqui faça a gerência dessa política pública sendo executada, né? E aí a gente cai naquela discussão que a gente estava tendo sobre a questão do agente principal. Mas, entendendo essa figura do ordenador de despesa, que ele é, mas o senhor acha que há necessidade dos municípios regulamentarem isso em papel, em lei ou em decreto, para que todo mundo saiba quem é o ordenador de despesa, o que é a unidade gestora, ou a gente continua desse jeito? Eu acho até que mais, além de necessário, me parece que também, Oswaldo, falta um pouco de sensibilização dos gestores, dos prefeitos, daquelas pessoas que detêm essa competência, que pode, obviamente, delegar, a sensibilização para dizer, a caneta estará com outra pessoa, mas isso não fará com que você perca a possibilidade de entender como é que está funcionando a administração. Porque qual é o receio, e aqui sendo bem claro, qual é o receio dos prefeitos?
você entregar a caneta para ordenadores de despesas, secretários, etc., e você perder o feeling de gestão. Me parece que esse é o grande receio dos prefeitos. Então, assim, a gente tem que sensibilizar o cara também, no sentido de que a esmagadora maioria, por exemplo, de ações de improbidade, ações de controle, são destinadas ao CPF dele. E por quê? Por conta dessa falta de gestão administrativa dele, delegar essa função a outras pessoas. Obviamente, a gente, do lado da defesa, o argumento sempre conveniente é a impossibilidade de aplicação da teoria do conhecimento do fato. O cara não tem como saber de tudo que acontece em centenas de licitações no município. Isso aí é evidente, isso aí é claro. Mas me parece que falta um pouco de sensibilização daquela pessoa que detém esse poder administrativo, obviamente, de sensibilizá-lo para ele entender que isso faz parte da gestão. Delegar essa função faz parte da gestão. E aí eu gostaria de saber do senhor também sobre essa perspectiva da necessidade e sobre essa questão da sensibilização de quem tem a caneta hoje. Olha, vocês trazem um tema aqui que isso rende mais de uma live. E observe o que vocês colocam aqui. Eu tenho me deparado muito com esse embate do que é a investidura desse personagem. Aí primeiro a gente vai para o artigo 37 da Constituição, que fala aqueles princípios, né? Os 5 princípios, acho que a nova lei... a nova lei de licitações aumentou mais esses princípios. 21. E aí o que é que eu observo? Nas capacitações e consultorias que eu tenho a oportunidade de poder me apresentar, nós temos uma dificuldade terrível. Eu sou empossado como prefeito, a lei orgânica que é minha Constituição, e eu vou para o Estado, que é a minha maior experiência. Eu passei um período também no governo federal, quando eu fui secretário executivo do Conselho de Economia aqui na Bahia, e eu era auditado pelo TCU. Quando você pega essa relação de hierarquia, e aí você vai para o nosso caso, que é as prefeituras. Eu sou prefeito, tomei posse, e eu tenho toda a responsabilidade. Aqui na Bahia, o TCM julga as contas no plenário em nome do prefeito. Onde a gente começa a ter esse desconforto? Primeira questão, para eu ser secretário, eu preciso de um decreto do prefeito me nomeando. Isso me qualificou como ordenador de despesa? Não. Eu sempre pergunto a meus colegas que estão assinando aquele empenho, eu pergunto onde é que está o ato que ele delegou competência. Meus caros, aí começa aquele constrangimento. Não, professor, porque quando eu tomei posse dia 2 de janeiro, eu já sou ordenador de despesa. Eu digo, não há isso, vá para o Decreto Federal 200 de 1967, vá para a Lei 4.320. Ora, se a lei orgânica diz que a maior autoridade do município sou eu como prefeito, eu que estou no estado é o governador, e aí vai no que você começou aqui a nossa conversa, conta de governo e conta de gestão. Como é que um governador vai ficar assinando empenho, assinando contrato, assinando licitação? O prefeito, mesmo que seja num espaço menor de comandar uma comunidade, mas a lei é para todos. E aí eu me deparo, Oswaldo e Anderson, com a seguinte situação. Quando eu pergunto esse decreto, eu digo, você leu sua estrutura organizacional administrativa? As pessoas pegam a reforma administrativa com todo respeito e parece que o que encanta o agente político é o símbolo do cargo comissionado. E você não tem nem noção, quando você é levado para uma matriz de responsabilização, o que você é alcançado, porque você acha que aquele valor... Eu vou dar um exemplo que a gente está tratando aqui de licitações de contratos. Você chega e encontra um cargo coordenador de contratos. Não é só ser coordenador pelo valor. Você tem uma responsabilidade enorme. Quando você vai para uma matriz de responsabilização, aquilo vai buscar na hierarquia, certo? Da vinculação do seu ato, do que você cometeu de uma falta grave. Então, me deparo com coisas piores. Hoje nós temos o Fundo da Educação, o Fundo da Saúde e o Fundo de Ação Social. Quando chegam para mim e dizem, eu sou independente porque eu tenho um fundo. Minha gente, vocês são órgãos de administração direta. Só quem tem independência são os órgãos de administração indireta. E eu sempre digo, se você pegar, para não avançar muito, a lei orçamentária anual, você vê que a hierarquia do orçamento são as secretarias alinhadas, certo? Orçamento fiscal, orçamento de seguridade e orçamento de investimento. Como é que eu tenho um fundo da educação, um Fundeb, eu tenho o fundo da saúde, que são os principais, e o da ação social? Como é que eu posso me intitular que eu tenho autonomia? Eu não tenho, quem tem é o prefeito. E para que eu tenha essa autonomia, eu preciso de uma delegação de competência, porque os recursos vinculados do ente federal, eu vou ser apreciado pelo TCU.
Mas minhas contas eu tenho que apresentar ao tribunal no qual eu sou jurisdicionado. Então, ser ordenador de despesa não é só respirar o ar, eu tomei posse, sentei na cadeira, estou nomeado secretário, e eu sempre digo, eu recentemente tive um colega que disse, professor, eu vou me candidatar. Eu vou ter minhas contas, certo? Se eu tiver as contas rejeitadas, o parlamento pode aprovar. Eu digo, você é governador, é prefeito ou é secretário? Porque se o tribunal opina pela rejeição das contas, né, de um governador ou de um prefeito, só o parlamento tem o poder. Recentemente saiu algumas decisões, você sabe mais do que isso, questionando o que era realmente poder rejeitar ou não. Mas quando você está como secretário, você só tem o Tribunal de Contas. Se você é ordenador de despesa, não é isso? Você tem o poder, o Tribunal de Contas vai aprovar e rejeitar suas contas. Suas contas não vão para o parlamento para serem apreciadas. E aí ele tomou um susto. Então, as pessoas, às vezes, colegas, não têm nem a noção do que é ser ordenador de despesa. Ser ordenador de despesa não perpassa só para eu ter um comando. E, para resumir, eu peguei num dos treinamentos que eu estava dando, um prefeito assistindo uma palestra minha, quando eu olhei aquele documento contábil que tem autoriza o empenho. Sim. E veja o que é excesso de formalismo. E tem no campo, na nota de liquidação, essa despesa foi liquidada. A assinatura era do prefeito. E eu não sabia que ele estava no auditório e perguntei de quem é essa assinatura. Me disseram, é do prefeito, ele estava na sala. Eu digo, quem foi que orientou o prefeito? Ele aí se manifestou. Não, é que aqui tudo tem que ter o meu controle. Eu digo, mas prefeito, logo aí, não, mas eu gosto de ver tudo, assinar tudo. Eu não vou aqui destituir. Isso é princípio de governança e método. Então, quando o senhor está colocando, o órgão de controle vai auditar documento, vai auditar papel. O senhor é liquidante. E aí criou aquele constrangimento, ele saiu da sala depois e foi procurar saber por que ele estava assinando ali. Então, tem que ter muito cuidado, porque ser ordenador de despesa perpassa, com todo respeito, do simbolismo da vaidade, que eu estou empoderado, e eu vou decidir, às vezes, quando eu me deparo com essa necessidade de a norma, nós só estamos fazendo esse podcast aqui para a administração pública, porque nós somos pautados por norma. Se não tiver norma, a gente não pode fazer ao bel prazer, o princípio da impessoalidade. Então, eu lhe digo que há ainda, principalmente nos municípios, no Estado eu não tenho isso. No Estado eu tenho o meu secretário, ele automaticamente, quando é nomeado, já vem um outro ato designando que ele vai ser autoridade, ou mais de uma autoridade, por unidade gestora, que só pode ser ordenador de despesa. Se tiver unidade gestora, que é outra coisa que as pessoas precisam repensar. Se não tiver unidade gestora, não tem um ordenador de despesa. Então, eu acho que isso rende, mas o filho principal tem que ter a formalidade do ato. Se não tiver, não basta só estar investido no cargo de secretário ou no cargo de comissionário. Eu sou gestor do Fundeb, eu sou gestor do Fundo de Saúde. Perfeito, perfeito. Rapaz, quem fala com autoridade fala de outra forma, né? É verdade. E professor, né? Mas na prática, né? Essa função do ordenador de despesa, e não é assinar nota de empenho. Que é complexo essa questão aí. Quando eu já trabalhei com alguns prefeitos e tem prefeitos que quando chega no final do mês está o catatal de página. Exatamente. Aí eu falo assim, mas prefeito, não tem necessidade de o senhor estar assinando cada documento desse, não. Não, mas é para mim o controle. É assim mesmo. Ó, assinando por lote. Nem veio a questão, não consegue, não dá tempo ver. E assim, eu me deparo muito com isso. E muitos clientes, muitas vezes, falam o seguinte, pô, eu não sei nem do que se trata. Tá respondendo ali uma improbidade, uma ação penal, e não sabe nem do que se trata. Por quê? Porque é isso aqui, quando eu mostro, você assinou isso aqui? Assinei, mas foi em lote. Antigamente, principalmente no que tange às ações de improbidade, eu acredito que o tribunal ainda tem esse entendimento, o Tribunal de Contas, muito se caminhava no sentido de responsabilizar o gestor em razão de culpa. Depois da LINDB passou a ser erro grosseiro, o entendimento do que é erro grosseiro ainda tem divergência na jurisprudência, na doutrina, mas se você assina em lote, muito se entende, principalmente os órgãos de controle, que você assumiu o risco do resultado. E aí tenta imputar uma conduta dolosa, etc. Mas assim, o risco de você ter um catatal, de assinar documentos relacionados a 200 licitações, principalmente nesse mês de dezembro, que a gente está aqui. Dezembro, sua mesa vai estar lotada. Então, é interessante, é conveniente que se regulamente isso.
E esse ponto, e essa percepção de unidade gestora, professor, eu até gostaria que o senhor mergulhasse um pouquinho mais nessa questão, porque eu acho que poucas pessoas têm noção aprofundada e prática do que acontece. Perfeito. Em relação perfeito. a isso. Isso é muito bom, você trazer esse enfrentamento, porque se não tiver orçamento, a gente não tem gasto, não é? Sim. Tanto é, se você perde os prazos constitucionais de ser aprovado pelo Poder Legislativo, você é obrigado a usar um 12º do orçamento até que o parlamento retome os trabalhos. E a grande dificuldade que a gente observa, aí vocês que são advogados, eu fico muito preocupado, porque a gente, como ordenador de despesa, a gente cria uma série de cadeia de proteção que salta aos olhos na hora de decidir. E eu sempre digo, eu sempre tratava bem meus procuradores, as pessoas ficavam assim, ô secretário, por que você diz isso? Eu digo, porque é o único que vai me defender se eu cometer algum fato delituoso ou uma falta grave. Não, se alguém entender que o fato é delituoso. Às vezes você está fazendo a maior boa vontade de boa fé ali e não sabe. Vezes... Eu sempre brinco, quem foi ordenador de despesa na época da Covid, que só na letra fia da lei, 5 ou 6 anos depois, aquele ato seu vai ser julgado, muita memória daquilo que ele levou, quem está auditando, às vezes vai se encontrar com algumas aberrações que não foram esse ato delituoso, foi a necessidade de você proteger o mínimo do formalismo. E aí, quando a gente vai tratar em matéria de orçamento, a gente comete um pecado enorme. Nós temos a estrutura administrativa, você tem o PPA, LDO e LOA, começa lá, previsto no artigo 165 da Constituição. Quando você vai objetivamente para o orçamento, que você pega o quadro de detalhamento de despesa, você tem 5 secretarias. Cada uma tem unidade orçamentária. Pronto, fechou a questão. Ora, eu posso, numa prefeitura que tem 5 secretarias, ter 5 unidades orçamentárias, isso já foi definido na peça orçamentária. É obrigatório só ter 5 unidades gestoras? Muito pelo contrário. A unidade gestora é uma discricionariedade da autoridade maior que pode dizer à Secretaria de Administração, eu tenho o secretário, tenho 3 coordenadores, patrimônio, almoxarifado e RH, eu estou aqui colocando os mais elementares, e eu coloco o secretário como ordenador de despesa. Mas eu percebo que o secretário tem umas atividades próprias da sua atividade de autoridade pública, e eu digo, ele não está dando conta desse fluxo interno. Eu vou pegar parte do orçamento, que está na unidade orçamentária dele, eu vou pegar a assessoria de planejamento, que é mais comum, e vou pegar o diretor, o coordenador, depende da reforma administrativa de cada um, de almoxarifado e patrimônio, e vou criar 3 unidades gestoras. Aí você tem 3 ordenadores de despesa, você descentralizou, porque você viu que o secretário não tinha condições de fazer aquilo. Eu vou lhe dar um exemplo a nível de Estado da Bahia. Qualquer cidadão aí pode entrar nos portais da Transparência do Estado e vai ver que a Secretaria de Segurança do Estado, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, por esses 417 municípios de nosso Estado, a quantidade de unidade gestora, você se assusta. Você percebe aí onde é que está o conceito, é para justamente dar a condição que o orçamento ele chegue na ponta. Se você vai ter, certo, na Secretaria de Segurança Pública, aí eu vou para o município, você pega um município como o Camaçari, que eu fui secretário, como a Prefeitura de Salvador, que também eu tive a oportunidade de trabalhar lá na Prefeitura, como assessor de planejamento da Secretaria de Comunicação. Então, quando você pega uma prefeitura, que você tem uma prefeitura com acima de 1 milhão de habitantes, quantos ordenadores de despesa você pode ter? É a capacidade de governança de você perceber, certo, onde está tendo essa trava. E aí, eu volto um pouco para o que eu disse lá. Hoje a gente tem o artigo 53, que fala do papel do jurídico, o papel do controle interno. E eu faço uma brincadeira sem desdém a nenhum procurador. Você quer que um processo não ande, mande para o jurídico, porque o ordenador de despesa, de um alfinete a um foguete, como diz o professor Jacobi Fernandes, ele quer que tenha um parecer. E esse parecer não é vinculativo. Às vezes, na solidão do poder, ele que tem que decidir como ordenador de despesa. Sim. Ou ele tem aptidão ao risco, ou ele nunca vai se segurar. Então, se você não entender que você pode ter quantas unidades gestoras sua capacidade de gestão possa suportar, aí a discricionariedade de cada governante dentro da estrutura que possa lhe possibilitar isso. Porque tem situações, municípios, como eu dei um exemplo aí, Serra da Saudade, como diz Tiossi Cast, é o menor município do Brasil. Você não vai ter ali
uma centena de unidades gestoras, né? Talvez você não tenha demanda para isso. Então, e o pior ainda, viu, Anderson, quando você pega unidade, a pessoa não sabe, nem o professor Paulo Henrique Feijó é muito especialista nisso, né? Ele tem vários livros tratando o que é unidade orçamentária. Eu recomendo, quem quiser entender o que é unidade gestora, que vá para a literatura dele. Eu ainda não vi nada igual. Tenho a oportunidade, sempre que vou a Curitiba, de palestrar ao lado dele sobre essas questões, mas de forma objetiva, a unidade gestora descentralizada, ou seja, você tem uma unidade gestora numa prefeitura, um exemplo, você tem uma Secretaria de Comunicação numa prefeitura como Salvador. A saúde quer fazer um gasto com publicidade institucional mercadológica. Quem é que é detentor do orçamento de publicidade? É a Secretaria de Comunicação. Tem dotação orçamentária lá naquela secretaria? Não. Ela pega aquela dotação, faz um ato interno e manda jogar para a unidade gestora da Secretaria de Comunicação. Porque o contrato que foi assinado na Secretaria de Comunicação é o contrato que tem, no caso, as agências que vão fazer as publicidades mercadológicas, de utilidade pública e institucional. Como a educação e a saúde não tem, ela descentraliza. Agora você imagine, a gente falar de unidade gestora, só pelo fato de poder descentralizar, imagine você falar em unidade gestora descentralizadora. Mas isso é o que se tem de mais gerencial para o efeito de você levar para a ponta a gestão do recurso público. Como é que a gente vai falar isso nos municípios? Que a gente, principalmente, tem o hábito de estar lidando, que malmente sabe o que é a unidade orçamentária, imagina a unidade gestora. E o TCM da Bahia, inclusive, quem tiver oportunidade, pode entrar lá nas instruções normativas, baixou a instrução, acho que logo em 2021, já qualificando qual é o conceito de UG. Essa base aqui, se a gente for para 99% dos municípios, já que eu vou falar critério de Bahia, 99% dos municípios da Bahia, se você chegar para a equipe da alta administração, ela não sabe. Sabe não. Não sabe. Não sabe, não tem regulamentação, não tem legislação específica, a lei orgânica não vai falar sobre isso. Exatamente. Perfeito. Entendeu? Não vai falar. Vai colocar sempre o prefeito como o chefe de governo e chefe de gestão e acabou o assunto. E o prefeito fazendo tudo, e sim, se a coisa não funcionar, ele vai ser responsabilizado por tudo. Mesmo o secretário, mesmo o que deveria ser detentor da função de ordenador de despesa, fazendo a despesa. Né? O que a gente vê na prática é isso. Eu tenho um secretário que eu trabalho muito próximo a ele, e ele fala assim, todo problema só cai na minha mão. Todos os secretários fazem despesa lá fora. Mas na hora de resolver o problema, tá tudo aqui. Só cai na mão dele. E aí acaba que ele que tem que buscar a solução para resolver o problema e o prefeito é que vai ser responsabilizado caso algo aconteça. Então, há essa necessidade urgente de compreensão, de regulamentação e descentralização disso. Lógico, é como o professor Jorge falou muito claro. Não é fazer copia e cola. A Prefeitura de Salvador, o almoxarifado é uma unidade gestora. Eu vou para um município de 20 mil habitantes, vou botar o almoxarifado como unidade gestora? Não vou. Não faz sentido. Você põe um secretário de administração. Tem o bom senso no mínimo, né? Exato. Tem essas ideias também de prefeituras. Eu acredito até que nos mais longínquos encontros da Bahia, o que se poderia fazer é criar essas unidades gestoras nos distritos. Na roça lá, na zona rural. O que se poderia fazer é isso, descentralizar até para a política pública, que é a finalidade última da administração, chegar na ponta. E aí, essa descentralização, professor Jorge, me parece que decorre de fato da sensibilização do gestor. Para entender, assim, até do ponto de vista de regulamentação legislativa. Sim. E ele pode fazer a lei, pode elaborar, inclusive pode propor uma emenda à lei orgânica para regulamentar isso. Faz uma reunião com seus secretários, conversa de forma aberta, toda, descentralizando, mas o gestor sou eu. E aí você passa o recado que você tem que passar. Porque, assim, muitas vezes, é o que o senhor estava falando, essa questão da vaidade do poder. E até tem um filme, O Advogado do Diabo, sugiro que todos assistam. E no filme, o pecado capital, o pecado maior, inclusive da advocacia, e a gente tenta se despedir disso, pelo menos eu tento o máximo que posso. Eu acho que todos os advogados são extremamente vaidosos internamente.
mas pelo menos eu tento me despedir disso. E se fala, o maior pecado e aquele que leva a pessoa à ruína é a vaidade. Então, acredito que você estruturando bem o seu município de forma a regulamentar do ponto de vista legislativo e, eventualmente, por ato administrativo normativo, algumas nuances práticas que não cabem na lei, eu acredito que a sensibilização nesse sentido é o melhor caminho. E eu queria acrescentar, porque a gente tem que ser muito assertivo nessa temática. Você trouxe uma coisa aí que me chama a atenção. A gente poderia descentralizar por distrito, aí a gente vai para a lei 14133, que quando você vai falar de gestão e fiscalização de contrato, alguns municípios recepcionaram a IN 05 de 2017, que traz 5 tipos de fiscais. Aí você imagina você levar para um distrito desse essa IN e criar o fiscal setorial. O fiscal setorial nada mais é, na boa colocação que você fez, de você criar um AUG, talvez no distrito, para que o orçamento seja mais gerido. E aí, Anderson, nós temos 2 situações. A gente tem que entender que o UG é matéria orçamentária. Como é que é constituído um UG? Eu mando o PPA, que vai tratar das ações quadrenais de governança, começa no 2º ano de mandato, vai até o 1º subsequente. Eu tenho a LDO, que vai tratar da Lei de Diretriz Orçamentária, que funciona como árbitro de futebol entre o PPA e a LOA. Quando eu chego na LOA, em minha discricionariedade no Poder Executivo, no caso não da Câmara, que a Câmara é uma única unidade orçamentária, né? Não tem necessidade de ter mais do que uma UG, que é bom a gente tratar disso também, mas vamos para o Poder Executivo. Aí eu resolvo, nessa bem colocada fala sua, que eu sou um município grande, a gente fala tanto em prefeitura de bairro, prefeitura descentralizada, mas nisso você está dizendo, isso é uma forma de você descentralizar. Então, quando você fala em UG, como é que você define a UG? Você recebe o orçamento, aprova o orçamento, publica o quadro de detalhamento de despesa. Quando você faz isso, as normas de direito financeiro já lhe possibilita, a depender do porte do município, eu vou lhe dar meu exemplo no estado, que a UG ela é criada por um ato discricionário de quem é titular da pasta. Por exemplo, eu vou dar meu exemplo no estado, que é um exemplo mais avançado, e vou para um exemplo na prefeitura, que eu já trabalhei como secretário. No estado, eu sou, por exemplo, no meu caso, se eu fosse secretário de comunicação, eu só tenho um ordenador de despesa. Mas eu resolvo que eu tenho a Ouvidoria Geral do Estado, que é um órgão vinculado lá à minha secretaria, criar o G da ouvidoria. Eu preciso de um regulamento legislativo para isso? Não. O próprio arcabouço jurídico do direito financeiro e as normas, aí sim, que são regulamentadas pela Secretaria Sistêmica, que a gente perde um tempo enorme por isso, que é a Sistêmica, a Fazenda, Administração e Planejamento. É um município que é muito pequeno, junta 3 em 1. Como eu fui secretário de outro município, eu era secretário de 3 pastas. Mas, resumindo, quando eu sou Secretaria da Fazenda, eu tenho que cuidar de financeiro, arrecadação, contabilidade. Quando eu sou administração, patrimônio, almoxarifado, RH e serviços gerais e outras questões. Quando eu sou planejamento, orçamento, LDO e LOA. Os municípios não têm suporte, por isso recorrem às consultorias. Então, quando eu quero criar uma UG, o que é que eu faço? Eu digo, poxa, a ouvidoria vai ter que ser uma unidade gestora. A Secretaria da Fazenda, se vocês pegarem e lerem qualquer regimento de vocês, qualquer reforma administrativa, por ato próprio, ela lista, tipo um checklist, quais são as ações que é inerente àquele ordenador de despesa. Eu, como secretário, ao preencher aquele requisito, eu, através de uma portaria, já digo o que é que aquele ordenador de despesa vai ter que fazer para se enquadrar nessas normativas, Decreto-Lei Federal 200 e o artigo 58 a 63, que até a falha de pagamento da Lei 4.320. Quando eu discrimino, aquela autoridade, ela já está empoderada. O que é que o Tribunal de Contas vai fazer? Ele vai pegar esse ato e aí vai ver que não é só assinar empenho. Nesse caso, eu dei, mas tem o caso que eu tenho um servidor no patrimônio que ele é responsável pela guarda do bem. Não é? Então, ele vai responder por aquilo. Aquilo ele está como ordenador de despesa. Então, a gente tem que separar o ordenador de despesa para o ato de formalizar gasto, né? E o ordenador de despesa para o ato que já está incutido no investimento do cargo, que ele está sob a guarda de um almoxarifado e de um patrimônio. E aí, isso é um tema tão assim angustiante
que eu estava vendo hoje, e a gente sempre tem que fazer a conexão, como é que você pode falar em gestão e fiscalização de contratos? Hoje de manhã eu estava vendo um podcast desse, que a pessoa não quer nem conversar com o preposto do contrato. Parece que se você colocar ele na sala, já está de colúrio para propinar. Esta figura parece um fantasma. E aí você fala tanto de ordenador de despesa e você não educa esses atores, que se você é um gestor ou é um fiscal de contrato e a figura do gestor de contrato só veio pela IN 05 de 2017, você não encontra essa figura no 8666, né? E você tem essas possibilidades aí sim de governança para você, numa matriz possível de responsabilização. E essa conversa é tão longa, quando você chega no controle interno, que vai partir com 69, fica esse litígio agora. O jurídico não pode dar um parecer se o controle não se pronunciar. Agora você imagine o ordenador de despesa da cabeça como não fica. Então a UG passa por um ato interno já em matéria orçamentária, que é a discricionariedade, e aí o risco de quem delega. Eu digo, eu quero o Oswaldo, eu não confio muito, porque o secretário está muito sobrecarregado, ele não está fazendo a política pública que eu quero, eu vou dar uma chance a ele e vou desonerar. Aí cria a UG. E aí é importante, o professor trouxe isso de forma muito clara. Né? A gente está falando de unidade gestora, né? E um ordenador de despesa para essa unidade gestora, mas não é porque eu botei, foi determinado o delegado que Anderson, que é o chefe do almoxarifado, que eu vou fazer para o almoxarifado 62 mil de despesa, que está previsto na IN 67. Mas vai ter na regulamentação, o prefeito, na hora de delegar o secretário, ele pode, dentro da unidade gestora, não, beleza. Para formalização de despesa, como o professor trouxe ali, para a formalização de despesa, as minhas unidades gestoras são 4, que para minha visão de município é essa, são 4. Perfeito. Fundo de saúde, fundo de assistência, fundo de educação e prefeitura. Pronto. Para critério de unidade gestora, com fins da lei 14.133, lá no artigo falando sobre a dispensa de licitação e a função do ordenador de despesa. Então, quando o demandante apresentar a unidade gestora que vai ser responsável por aquele processo administrativo, vai ser o Fundo de Saúde. Entendeu? Exatamente. Então, essa é a formalização. Só que eu posso delegar um ordenador de despesa dentro como o chefe do almoxarifado, como uma unidade gestora, para fazer o fluxo ali sair do lugar. E esse é o papel do ordenador de despesa, né? Também. Né? Não é só que aí a gente só tem a visão de o cara que assina empenho. Exatamente, né? Perfeito. E parece um tema simples, mas é extremamente complexo. Extremamente complexo. A gente ainda está na ponta do iceberg aqui. Eu que trabalho com esses processos judiciais, improbidade, ação penal, etc. A primeira coisa que eu faço quando pego o processo, esse exato ponto que eu olho. Porque isso você consegue identificar de onde vem um recurso, determinada licitação, ou para que vai, para onde vai o recurso. E aí você estabelece uma premissa relacionada à competência. De quem é a competência para processar e julgar a partir de determinada receita? Primeira coisa que eu faço é isso. Inclusive, tem muita discussão sobre essa questão de competência. Tem súmula, vai para lá, vai para cá. Mas o que eu percebo é que e essa sensibilidade eu tive muito após mergulhar um pouco mais nas licitações nos contratos. De você identificar isso. Porque a partir de uma premissa e de estabelecer quem é aquele ordenador de despesa, como é que foi realizada aquela despesa, eu consigo derrubar uma ação completa. Consigo derrubar tranquilamente. Por exemplo, se eu tiver um ordenador de despesa no município relacionado a determinada licitação, eu tiro a responsabilidade do prefeito, por exemplo. Sim. Se eu identificar que a licitação estabelece determinado orçamento para reger o contrato, eu consigo, por exemplo, determinar que o órgão que investigou, por exemplo, o MPF, não era competente para proceder uma investigação acerca daquela questão. Você derruba o inquérito. Então, até dando a dica aqui, viu, pessoal? Do ponto de vista da advocacia. Então, assim... Anderson Oliveira, o Instagram dele tá lá embaixo. Lá embaixo, Não, e aqui, na verdade, eu tô aprendendo. Aqui, dessa aula aqui do professor Jorge, eu já vou levar algumas experiências que eu vou trabalhar na prática também.
Entendeu? Perfeito. Então, Oswaldo, e Oswaldo também é meu guru aqui, que sempre ligo pra ele. Oswaldo, preciso disso. Oswaldo sempre me dá boas dicas. Agora tem um outro guru, que é o professor Jorge, que certamente vai receber muitos telefonemas meus, né? E é interessante o como, porque assim, ó, 14/3/3 de 2021, Certo. né, abril, em maio eu me inscrevi na pós-graduação da SES, Distrito Federal, exatamente. Falei, opa, nova lei, eu preciso estudar, né? Quem tá em outro patamar já estudou desde o projeto de lei. Eu não, eu comecei a estudar a partir da promulgação da lei. E aí depois eu comecei a estudar a lei, eu ficava assim, cara, essa lei vai enterrar os municípios. A minha visão inicial, e foi para todo mundo. Só que algumas pessoas ainda continuam com esse pensamento. E eu entendo que não. A 14.133, ela casa tudo, cara. Ela traz a questão da unidade gestora, ela traz a responsabilidade do ordenador de despesa, ela traz a função da segregação de função, que ao mesmo tempo é segregação de responsabilização. Então, cara, ela deu o leque inteiro e a gente tá querendo olhar a 14.133 com viés da 8666. Exatamente. Então, vamos deixar a 866 para trás, vamos começar a se aprofundar, né? Rony já fala sobre isso desde o início, solta a poita, né? Para que as pessoas realmente vão a mar aberto, vão mergulhar, vão inovar, vão buscar coisas, vão buscar novidades, vamos regulamentar a questão do ordenador de despesa e unidade gestora do nosso município. Exatamente. Porque quando isso acontecer, se chegar ali na frente, porque quem tem que ter apetite a risco, como você falou, e o apetite a risco pode gerar, não uma responsabilização, mas pode gerar a abertura de um inquérito, de um processo. Sim. Chame Anderson, antes você já vai saber como é. Então, não tem tantos colegas bons também aí, rapaz? Não, mas eu digo pelo fim, se isso tiver tudo organizado, o órgão de controle, que é papel dele, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, ele vai questionar, ele vai buscar, ele vai querer saber o que aconteceu, mas está tudo regulamentado. Senta lá e apresenta. Tá Exatamente. Aqui, funcionou dessa forma. Essa era a minha situação da época, né? E aí a gente fica feliz em ouvir, porque conhecimento da forma... Rapaz, cada episódio aqui é um negócio... É um aprendizado para todos nós. Olha, e a lei de licitações me traz, assim, uma coisa interessante. Primeiro, você colocou um ponto muito importante aí. Cada Tribunal de Contas tem um olhar sobre o ordenador de despesa. Eu posso até, como um técnico, com minha experiência, discordar de alguns precedentes dos órgãos de controle externo, mas eu sempre digo, no advento da dúvida, é meu CPF que está em jogo. Eu fico com o Tribunal de Contas. Por quê? Porque quando a gente pega a 14.133, ela me trouxe como ordenador de duas coisas interessantes, dentre tantas outras, e aí eu corroboro com você. A primeira é você usar suprimento de fundos para facilitar as compras públicas que você ficava preso na velha lei no 17.600. E hoje você consegue várias opções, né? Que é como você diz aí, você descentralizar o G é uma matéria muito complexa ainda, a gente tem que avançar mais sobre isso. Mas só a possibilidade de você já ter na norma uma previsibilidade dessa. E você ainda usar o que só se usa suprimento de fundo nos municípios grandes. Eu, quando dou minhas palestras, eu disse, eu fui secretário, quando eu viajava de Camaçari, eu vou pegar um exemplo simbólico para vocês, que eu recebia a diária para hospedagem e alimentação. Aí, naquela época, não tinha Uber, tinha táxi, quando eu voltava, eu não podia. Um ou outro me diziam, coloque essa despesa dentro da diária. Eu digo, eu não posso. Outro dizia, faça um processo para você ser indenizado. Eu vejo hoje site de prefeituras, e até no estado da Bahia, recorrência de você estar pegando, às vezes, por ordenador de despesa, ressarcir um pneu que furou e o cara parou numa borracharia e traz uma nota de R$22. E aí a nova lei, quando diz, olha, faça despesas miúdas até o limite de R$11.000, para dentro desse escopo, que bem o professor Alessandro disse, que o olhar do tribunal, o limite da dispensa é os 69, se você tiver suprimento de fundo, tiver uma despesa dentro daquele ramo de gasto, ele se adicionar e passar esse limite, você está praticando fuga de licitação. Exato. Mas quando ele traz isso, como ele diz, olha, dinamize mais a administração. E você hoje, Oswaldo, tem a opção de pautar o demandante, que qualquer pessoa fazia sem nenhum tipo de responsabilidade, uma solicitação a esmo, e deixava lá que as comissões de licitações, né, se virassem, sofria. Hoje, vocês são advogados, sabem mais do que eu, esta figura
que starta o processo tem uma responsabilidade enorme. E aí você começa a enxergar, certo, que a lei ela é um avanço maravilhoso. Quem está achando que a 14133, certo, está trazendo determinadas travas, está perdendo tempo. Porque ela está trazendo uma série de inovações. A gente vê falar em diálogo competitivo, né, que é uma nova versão. Os municípios ainda estão muito numa relação primária para usar isso, mas são possibilidades que a gente não via antes, né? E lhe digo, viu, Anderson, o que a gente tem visto aí, a você, Oswaldo, é que, com pouco que eu tenho percebido, o credenciamento está engolindo o pregão. A ata de registro de preço, realmente... Hoje eu fiz uma consulta, meu amigo aqui, que eu estava numa dúvida, eu estava numa reunião com várias autoridades. Peraí, eu vou ligar para quem sabe. Liguei para ele ontem e não pude tirar a dúvida. Mas você percebe que é, assim, já adesão. A pessoa, olha, peraí, será que eu posso usar isso? E aí você observa que há agora essas possibilidades. E o pior de tudo que eu vejo, você coordenador de despesa, eu fico triste quando eu chego no município que eu pergunto, você tem um cadastro de fornecedor? Ninguém tem. Como é que você quer falar de contratações públicas se você não tem um cadastro de fornecedor? Complicado. Professor, o tema é longo. E o desafio é grande. Exato. Mas o meu convite, e aqui eu já vou deixar aqui para o nosso telespectador ali, vamos fazer mais um? Vamos tratar mais sobre esse assunto. Vamos começar a adentrar um pouco mais na... E aí a gente encerra isso aqui e começa um novo. Eu que lhe agradeço a oportunidade. Eu tô aprendendo demais hoje. Se a gente for debater esse assunto, é isso. Pessoal, segue a gente no Instagram. Se inscreve no canal do YouTube. Segue a gente lá no Spotify. A gente também tá no Spotify. Qualquer momento, ó. Tá na academia, ó, Spotify no ouvido. Vamos ouvir. Mas segue a gente em todas as redes sociais que estivermos. Soperiscast. Estamos aqui com o Anderson Oliveira. Professor Jorge Nascimento, qual é o seu Instagram, professor? Meu Instagram é Jorge Nascimento GP. Eu digo que é G de gato e B de pato. Minha filha diz, meu pai, isso é coisa de velho. É Jorge Nascimento GP. Quem quiser me seguir. E aí, siga também o professor Jorge, muito conhecimento. Tem apresentação de muito material lá no Instagram dele. Até ministro do Supremo acontece isso, então não é verdade. Nosso ministro aqui. E aí a gente vai encerrar esse episódio, mas a gente volta logo com o novo episódio falando também sobre a dona da despesa com o nosso grande professor Jorge Nascimento. Grande abraço, pessoal. Um abraço. Um abraço.